Um, dois, três, vamos lá, outra vez! Depois de uma primeira temporada que conquistou o mundo inteiro, o Squid Game está de volta com a sua segunda temporada que continua a história do Ji-han e marca o início da sua batalha para acabar com os jogos que o tornaram rico. E mesmo assim continua pobre e mal agradecido. Agora que finalmente podia ser um pai presente, ele diz: "Nah, vou ser uma estrela da ação." E antes de continuarmos, tenho de avisar que vão haver spoilers. A temporada começa onde a anterior acabou, com o Ji-han a virar as costas ao avião que o ia levar à sua filha, o principal motivo pelo qual ele lutou tanto para ganhar o Squid Game e que ele renega num piscar de olhos. Quer dizer, ele era um medricas e agora vai deitar abaixo uma organização inteira que foi quem lhe deu todos os recursos que ele tem para o fazer? Uma coisa é certa, é preciso coragem para pintar o cabelo desta cor. Mas isto são águas passadas, vamos avançar no tempo e ver o que as personagens andam a fazer 2 anos depois disto. Começando pelo Jun-ho, que depois de ser alvejado pelo apresentador dos jogos, a.k.a. o seu irmão desaparecido In-ho, a.k.a. Storm Shadow, pede para sair do departamento de crimes graves da polícia e vai trabalhar para o trânsito. Porquê? Até o seu antigo chefe insiste para ele voltar e ele nada. O que não faz muito sentido porque se ele quer encontrar a ilha, ele não teria muito mais recursos se mantivesse nesse departamento. Talvez não se sentisse apoiado pela polícia. Pois, mas sem provas não há muito a fazer e eu percebo que é chato, mas eu não tenho nada que ficar amoado por causa disso. É assim que as coisas devem funcionar. O que é que ele espera conseguir encontrar no trânsito? Talvez ele espere que se der multas a muita gente, as pessoas fiquem desesperadas, precisem de ir para os jogos, ele consegue segui-las e pumba! Not a great plan. Por acaso tens razão, é um péssimo plano. Mas olha, então não sei. Quem eu também não percebo é o Ji-han, que tem um sonho que começa com o foco num casal à procura de um sítio onde passar a noite e acaba com o apresentador a segurar as cabeças cortadas dos seus antigos adversários nos jogos. Tudo bem que seja para nos despistarmos e não pensarmos logo que é um sonho, mas ao mesmo tempo, sou só eu que acho estranho ele focar-se tanto num par de desconhecidos. É que nem há tempo ou oportunidade para ele adormecer e começar a sonhar depois do casal sair. Por isso, não sei. Até porque a câmara de vigilância diz que é dia 20 e quando ele acorda é dia 19, por isso ele esteve mesmo a sonhar. Mesmo assim, esta cena só serve para nos mostrar que ele vive atormentado com o que aconteceu nos jogos anteriores e que isso é a sua grande motivação para aquilo que ele faz nesta temporada. Ao acordar, ele recebe o responsável pelas buscas pelo recrutador, que não lhe traz boas notícias. Frustrado, Ji-han pede para alargarem as buscas e só por isso e por se aperceber que quem lhe devia dinheiro anda de facto a desaparecer, é que ele aceita continuar com as buscas. E é estranho pensar que este senhor já percebeu que algo se passa, que há pessoas a desaparecer e a polícia nada. Ou será que a polícia está envolvida nos jogos? Ou é comprada porque os organiza? Isso pode explicar o Johan não querer voltar. Mas ele nunca menciona isso ser um fator, por isso ficamos na mesma. Mas não é por não querer a ajuda da polícia que não a procura no outro lado. Ele, juntamente com o Capitão Park, que foi quem o encontrou no mar e o salvou, tem andado os últimos 2 anos à procura da ilha onde os jogos acontecem, mas sem sorte nenhuma. Contudo, é revelado mais à frente que o Capitão está envolvido com a malta que organiza os jogos. É um choque, mas dá para perceber que é o caso muito antes da revelação. Uma vez que sabemos que há alguém no grupo do Jun-ho que anda a passar informações aos organizadores e parece-me um bocado conveniente o capitão estar no lugar certo, à hora certa para o salvar. E isto leva-nos a outra questão. O apresentador, por muito sem escrúpulos que ele seja, ele não foi capaz de matar o seu irmão e provavelmente foi ele que pediu ao capitão para o ir salvar. O que só mostra que há bondade dentro dele. Foi precisamente isto que fez com que a relação do apresentador com o Ji-han ficasse tão tensa para mim. Porque cada um podia ter virado para o lado do outro. Eu sabia que havia a possibilidade do apresentador ficar bom porque não foi capaz de matar o seu irmão e o Ji-han estava a ser levado até ao limite pelos jogos, por isso podia saltar na pipoca a qualquer momento e é mais ou menos isso que acontece no final quando ele está disposto a sacrificar alguns pelo bem de todos. Bastante semelhante àquilo que os jogos e os seus organizadores fazem. Mesmo assim, a melhor parte desta temporada foi mesmo nunca saber se o apresentador ia ficar bom ou se ia trair o Ji-han no final. Houve vários momentos em que eu fiquei: oh meu Deus, é agora! Ou será que ele se está a tornar bom? Para mim este foi o melhor aspecto desta temporada porque o resto das personagens são bastante previsíveis. Depois de uma montagem intensa de buscas, quando estavam preparados para desistir, eis que se deparam com o recrutador. E há uma coisa que me faz confusão. Se o Ji-han está com tanta pressa para o apanhar ao ponto de ficar à espera dentro do carro durante horas, para assim que houver notícias ele conseguir chegar à sua localização o mais depressa possível, por que raio é que ele fica parado num sítio que não tem saída? Eu percebo, é dramático, a vista sobre a cidade, mas não faz sentido nenhum. Só o tempo de fazer marcha atrás com cuidado para não estragar o carro é que aquilo ainda é longo. E, já agora, quando é encontrado, o recrutador está a recrutar o responsável pelo MG Coin, uma criptomoeda que falhou e deixou muita gente sem nada. Esta coisa de estabelecerem as personagens antes dos jogos é bom para criar um sentido de familiaridade com elas. Nós sentimos que já as conhecemos, mesmo que seja uma coisa breve. E isso ajuda-nos logo a criar uma ligação com elas. E apesar de fazerem isso muito bem nesta série, eu acho que podiam ter brincado um bocadinho mais com isso e talvez até terem mostrado algo na net com o Thanos, ou
meter a mulher maluca a dizer coisas na rua, ou até podia haver uma referência à situação das pessoas trans no exército para depois haver uma ligação com a mulher trans. Coisas assim. Lá está, não era necessário. Eu não acho que a série perde muito por não fazer referência a todas as personagens, mas podiam ter ganho muito se tivessem sido criativos com isso. E como já devem ter percebido, eu não decorei o nome de ninguém. São complicados e depois há muitos números, por isso eu tenho que me guiar pelas características mais óbvias. Peço desculpa. Entretanto, a dupla maravilha segue o recrutador e vê-o oferecer bolos e bilhetes da lotaria a sem-abrigos. E eu vou ser sincero, eu não percebo a ideia desta cena. Quer dizer, esta malta não tem nada e ele está-lhes a dar a opção entre escolher satisfazer a sua fome com um bolo ou a possibilidade de mudarem as suas vidas. Tudo bem, é dinheiro fácil. Mas mesmo assim, se fosse eu também escolhia a lotaria. Depois ele começa a espezinhar os bolos e a acusar os sem-abrigos por terem desperdiçado aquela comida. O que é um disparate, quem está a desperdiçar é ele. Ele podia muito bem comer aquilo ou dar a outras pessoas que o quisessem. Eu acho que queria passar uma mensagem qualquer aqui, mas não passou. Mas apesar da sua capacidade de enviar mensagens ser limitada, o recrutador é capaz de apanhar a nossa dupla e mete-os a jogar o melhor jogo da temporada. E eu digo melhor não por gostar do jogo, mas pela cena em si. Só neste jogo a teoria do velhote da primeira temporada é mais uma vez provada errada. Aqui voltamos a ver que há pessoas capazes de ser altruístas ao ponto de sacrificarem a sua própria vida. É também possivelmente o momento mais tenso desta temporada e mostrou uma forma muito mais gira de jogar ao pedra, papel ou tesoura que eu vou passar a usar daqui para a frente. Mas vou tirar a parte da roleta russa, isso eu acho que é um bocado exagerado. E por falar em jogos, eu estava com o receio que fosse usar os mesmos jogos da primeira temporada porque o macaquinho do chinês volta, o que teria sido péssimo porque iria mostrar uma falta de originalidade, mas felizmente não foi isso que aconteceu. Uma coisa que me fez confusão foi o Ji-han não perceber que os jogos iam ser diferentes uma vez que eles estão ilustrados nas paredes do dormitório, o que me fez pensar que isso se calhar é algo que nós sabemos como público, mas que nunca é mencionado na série. Eu percebo que tenha sido para manter o suspense e não revelar logo que jogos é que iam aparecer, mas eu não sei até que ponto é que isso faz sentido. Ao regressar a casa, o Ji-han encontra o recrutador que lhe conta a sua história de origem, que não mostra nada para além de que ele é um psicopata que se acha mais do que os outros. E vamos ser sinceros, ninguém bate bem nesta série. A malta dos jogos usa todas as justificações e mais algumas para o que fazem ao ponto de deixar de fazer sentido. Podia haver uma filosofia por trás, podiam estar a tentar limpar a sociedade, mas depois vamos a ver e só estão a aproveitar de pessoas com dificuldades para o seu entretenimento. Os jogadores precisam mesmo de dinheiro ao ponto de estarem dispostos a matar outras pessoas para o conseguirem, o que também mostra que não são santinhos nenhuns. Depois temos o Ji-han que na temporada passada teve a oportunidade de virar as costas aos jogos, mas decide voltar porque precisa do dinheiro e só depois do conseguir é que ele decide acabar com eles. E eu percebo que a última coisa que ele quer é ser pai ao ponto de arranjar todas as desculpas possíveis para ignorar a sua filha, mas mesmo assim, como é que nunca ninguém lhe atira isso à cara? Esta série podia ser um comentário social incrível, mas não passa de uma tentativa vazia. Foi o que eu senti com a primeira temporada e isso só ficou mais óbvio com esta. Estou a dizer com isto não gosto da série? Não. Mas não percebo o fenómeno que é. Mesmo assim ainda gostei mais desta temporada do que da anterior, ao contrário de muita gente. E algo que eu não percebo são as críticas ao facto desta temporada parecer incompleta. Sim, é verdade. Está. Isto foi mais uma temporada 2 parte 1 do que uma temporada completa. Mas eu era capaz de dizer o mesmo sobre a primeira, pelo simples facto que a história do Jun-ho ficou incompleta. Ok, encontrou o seu irmão. E depois? O que é que isso acrescentou à temporada? Nada. Agora sim vemos isso a dar frutos. É o que é. Da mesma forma que tudo o que acontece esta temporada vai dar frutos na próxima. Aliás, a segunda e a terceira temporada foram filmadas ao mesmo tempo, o que só mostra o seguimento que elas vão ter. Agora, isso é uma coisa má? Não. Ao menos tudo o que acontece esta temporada teve um peso nela e nós não sentimos que houve coisas que não resultaram em nada. Posto isto, eu percebo que os meus amigos brasileiros se sintam enganados porque lá a série chama-se Round 6 e esta temporada não chega tão longe. Aí sim têm motivos para dizer que esta temporada está incompleta. Uma personagem que eu gostava de mencionar que não aparece neste episódio é a rapariga que trabalha nos jogos e que mata os jogadores que perdem. Eu gostei da profundidade que lhe deram no início, toda a questão da filha desaparecida, o facto de mostrarem que ela tem um lado bom, a sua ligação com o jogador 246, mas depois parece que deixaram de saber o que fazer com ela. Do nada, ela meio que desaparece. Para a manter relevante, fazem-na ser contra toda a questão dos organizadores dos jogos vender os órgãos dos jogadores, mas porquê? Eu percebo que é uma personagem que não podia ter dado tudo agora porque ainda tem um papel a desempenhar na próxima temporada, mas eu só gostava que tivessem explicado o seu problema com a questão dos órgãos. De resto, é talvez a personagem pela qual eu estou mais entusiasmado para ver o que é que lhe acontece na próxima e última temporada. E é isto. Como eu já disse, eu continuo sem perceber o fascínio por esta série. É engraçada, mas nada por aí além. Sabem qual é a minha previsão para o final da série? O Ji-han acaba com os jogos e sem mais desculpas para ignorar a sua filha, ele
Coitada da miúda. Mas, o que é que vocês acharam desta temporada do Squid Game? Conseguem-me explicar o porquê deste fenómeno mundial? Estão entusiasmados pela terceira e última temporada? Deixem os vossos comentários em baixo. Se gostaram deste vídeo, deem um like, subscrevam o canal e toquem a campainha para serem avisados quando sair um vídeo novo. Por agora é tudo. Até à próxima. Todos os... Quer dizer, ele era um medico... se mantivesse dentro... curso se mantivesse... Tu antes da... A malta dos jogos... A malta dos jogos... Primeiro ao contrário.